Meus queridos irmãos, nesta noite eu quero nos trazer uma palavra de Deus para o teu coração nesta noite. Glória a Jesus. Se prepara nesta noite, porque Deus vai falar através da palavra. Deus vai falar, glória nesta noite, glória a Jesus. Meus queridos, no livro de Mateus capítulo 6, versículo 9, glória a Deus. Portanto vos orais assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Perdoai a nossa dívida, assim como nós perdoamos aqueles que perdoam o Senhor. Jesus, perdoa o nosso pecado, assim como nós devemos perdoar o outro. Nesta noite, peça o perdão, aleluia. Nós devemos perdoar aqueles que, glória a Deus, que ofendeu a gente, que magoou a gente, nós devemos pedir perdão, aleluia, glória a Deus, aleluia. Meus queridos irmãos, nesta noite, aleluia, no livro de 1 João, no capítulo 5, versículo 7, três são os que testificam na terra, no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. O Pai nos levanta, o Pai, o nosso Pai, Ele nos guarda, o nosso Pai, Ele nos fortalece, o nosso Pai, aleluia, Ele capacita, Ele renova, Ele ressuscita. Glória a Deus, o nosso Deus tem, aleluia, glória a Jesus. Ele está aqui nesta noite para nos guardar, nos proteger, aleluia, do laço do passarinheiro. Ele está aqui para nos proteger do inimigo, aleluia. Glória seja o nome do nosso Deus. O Deus que você serve é o Deus que tudo pode. O Deus que você serve é o Deus de longe, o Deus de perto, é o Deus do passado, o Deus do presente. É o Deus que você serve. O Deus que eu sirvo, irmãos, está aqui nesta noite. Glória seja o nome do nosso Deus, aleluia. Glória a Deus. Três são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Porque no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 6, eis que veio a palavra do Senhor dizendo: não tema, Abraão, eu serei contigo, aleluia, glória a Deus. Mas aqueles que de ti será uma grande nação, aleluia. O Senhor está falando com Abraão. Deus estava falando com Moisés no livro do Êxodo, capítulo 34, verso 28. Esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias, 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, escreveu na tábua as palavras, aleluia, o 10 mandamento, glória a Deus. Meus queridos irmãos, nesta noite, você não está sozinho, aleluia. Você veio aqui nesta noite porque Deus tocou no seu coração. Você veio aqui nesta noite, glória a Deus, para marcar, para sentir a presença do nosso Deus. Porque no livro de Número, capítulo 11, versículo 23, porém o Senhor disse a Moisés: eu serei, pois contado a mão, o Senhor agora verá, aleluia, a minha palavra, aleluia, acontecerá ou não, aleluia. E saiu Moisés e falou a palavra do Senhor ao povo. Ajuntou-se 70 homens, os anciões ao povo, e pôs ao redor da tenda. Então o Senhor disse, aleluia, Moisés, aleluia. Ali quando Moisés estava junto com o povo ao redor da tenda, então o Senhor desceu numa nuvem e falou, aleluia, aleluia, e tirando-se do Espírito que estava sobre Moisés e pôs sobre aqueles 70 anciões, e aconteceu sobre eles. Profetizaram, mas depois nunca mais. Meus queridos irmãos, quando Deus fala com Moisés, Moisés obedeceu a Deus, aleluia. Porque no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 8, não aparta a tua boca o livro desta lei, medite neste livro de dia e de noite, não se desvie, meus irmãos, nem para a direita, nem para a esquerda. Medite na palavra, como a palavra, viva na palavra de Deus nesta noite. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus queridos irmãos, nesta noite estamos aqui na presença do nosso Deus, porque no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque no livro de Mateus, capítulo 24, verso 35,
passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não há de passar. Louvado seja o nome do nosso Deus, porque no livro de Salmo, aleluia, 119, versículo 9, como purificar Jó nos seus caminhos, observando a sua palavra. Salmo 119, versículo 105, lâmpada para meus pés e a tua palavra é luz para os meus caminhos. Meus queridos irmãos, nesta noite, Deus se faz presente aqui neste lugar, aleluia. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos que ouvir, nós temos que obedecer a voz de Deus, porque Deus se faz presente no nosso meio. Louvado seja Deus, porque no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é espada, a palavra de Deus é água, a palavra de Deus é fogo, a palavra de Deus é lâmpada, a palavra de Deus é martelo que nos apenha. E nesta noite, meus queridos, nós devemos observar a palavra do nosso Deus, porque no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, bem-aventurados os que leram, os que ouvem e os que guardam a palavra da profecia deste livro, porque no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante de qualquer espada de 2 gumes, que penetra até os andames do Espírito, junta e medulas, apta para decidir os pensamentos do coração. Porque no livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se vergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Louvado seja Deus, é a palavra de Deus, a palavra, aleluia, glória a Deus. É o viajante que anda com a palavra de Deus, porque onde a palavra chega, glória a Deus, aleluia. Meus queridos irmãos, nesta noite, aleluia, o Deus que eu sirvo, aleluia, é o Deus que governa o céu, governa a terra, aleluia, governa todas as coisas, está pertencendo ao nosso Deus, aleluia. Porque 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, mas o Espírito apressado diz que no último tempo alguns apostarão da fé, dando ouvido ao espírito enganador e doutrina de demônio. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque para ele parece ser loucura, mas para nós somos poder de Deus. Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele nos fez incapazes de ser ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata, mas o Espírito levanta. A letra mata, mas o Espírito edifica. A letra mata, mas o Espírito cura, aleluia. O Espírito de Deus, quando Jesus foi cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto para ser tentado por um inimigo, aleluia. Mas o inimigo disse: tu és o Filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, a palavra de Deus nesta noite, meus queridos irmãos, no livro de João, capítulo 17, santificai na verdade a tua palavra, é a verdade, conhecerei a verdade vos libertará. Se você conhecer a verdade, você não vai se desviar do caminho. Se você conhece a verdade, você não vai desistir para trás. Se você conhece a verdade e ouvir a palavra de Deus e guardar no teu coração, eu tenho certeza que Deus vai te usar na face da terra. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Jesus. Meus queridos irmãos, nesta noite, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós temos que ter o capacete da salvação, aleluia, a couraça da justiça, aleluia, o escudo da fé, e calçado e preparado para ir para a guerra. O soldado tem que estar preparado para ir para a guerra. Louvado seja Deus. Aleluia. Bem-aventurados que ouvem e os que guardam as palavras deste livro. Guardar no coração, aleluia, não é só ler, tem que guardar, aleluia, não é só ouvir, mas tem que guardar a palavra, aleluia, tem que meditar na palavra, glória a Deus. Porque quando Deus disse para Jeremias, veio a palavra do Senhor
a Jeremias dizendo, aleluia, glória a Deus, desce Jeremias, casa do oleiro, e lá você vai ouvir as minhas palavras, lá você vai obedecer as minhas palavras, lá você vai comer o rolo, lá você vai se despertar, lá você vai se levantar para ouvir a minha palavra. Tem muitos que estão dormindo, aleluia, desperta aqueles que dormem, levanta, porque o Senhor Jesus breve virá e vem buscar os escolhidos na face da terra. Louvado seja Deus, aleluia, porque no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 28, aleluia, o semeador foi semear, aleluia, a palavra, glória a Deus, mas o inimigo, ele quer tirar a palavra do teu coração, aleluia, mas se você ler, ouvir, guardar a palavra no teu coração, ele não vai conseguir tomar a palavra do teu coração, porque Deus está contigo por onde quer que andar. Não tema, não te assombre, porque o Senhor estará contigo, glória a Deus, porque quando Deus falou para Jonas, Jonas vai e prega a minha palavra, aleluia, Deus, Jonas levanta e vai levantar e se erguer, levantar, se pôr de pé, diz o filho do homem, ponte em pé que eu falarei contigo, e Deus falando com Jonas, Jonas levanta, vai Jonas, cidade de Nínive, pregue a minha palavra, e lá você vai ver o povo se converter, aleluia, mas Jonas desistiu, aleluia, do caminho, voltou para trás, aleluia, mas Deus está dizendo nesta noite, não desista em frente, não desiste, não volte para trás, vá para frente, aleluia, glória a Deus. O soldado tem que olhar para frente, o soldado não pode voltar para trás, porque quando Deus falou para Gideão, aleluia, glória a Deus, e para a guerra, Gideão provou a Deus, aleluia, Gideão foi covarde, porque ele fez a pergunta para Deus, olha, eu vou colocar um algodão lá de fora, se amanhã esse algodão estiver molhado, eu tenho certeza que Deus é comigo, então ele fez a prova com Deus, aleluia, você tem que, aleluia, provar se Deus está com você ou não está com você nesta noite, glória a Deus, aleluia, é a palavra de Deus, meus irmãos, que levanta, é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que ressuscita, é a palavra de Deus que reforma, transforma, revela, cura e leva para o céu, é a palavra de Deus. Tenha cuidado, meus irmãos, aleluia, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque ele parece loucura, mas para nós somos salvos é poder de Deus, porque no livro do Gênesis capítulo 1, versículo 1, aleluia, Deus criou os céus e a terra sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se pairava sobre a face das águas, e disse-lhe Deus, haja luz, e houve luz, onde a luz está, irmãos, é claridão, aleluia, nesta noite, meus queridos irmãos, você não está no lugar certo, você está no lugar da bênção, é aqui que Deus está, aleluia, neste lugar, louvado seja Deus, aleluia, você tem o fruto do Espírito, aleluia, Gálatas capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito é amor, é gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, é o fruto do Espírito, maior é o amor, porque Deus o amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos que nele creem não pereça, mas tenha a vida eterna, glória a Deus, aleluia, meus queridos irmãos, nesta noite, Deus está neste lugar, quando Deus teve encontro com Nicodemos, capítulo 3 de João, aleluia, glória a Deus, Deus fez a mudança em Nicodemos, Deus fez a mudança em Zaqueu, Deus fez mudança e nesta noite Deus quer fazer uma mudança na tua vida, é somente você dar lugar a Ele, deixar Ele fazer uma mudança na tua vida, entrar na tua vida, entrar no teu coração, fazer morada no teu coração, na tua casa, do teu coração nesta noite, Ele quer te usar nesta noite, glória a Deus, aleluia, meus queridos irmãos, nesta noite Deus faz presente aqui neste lugar, glória seja o nome do nosso Deus, aleluia, vamos semear semente, vamos plantar semente neste mundo, aleluia, glória a Deus, mas o inimigo ele quer arrancar semente, o inimigo quer perseguir para arrancar a semente, mas o que você plantou, aleluia, ele não consegue, glória a Deus, aleluia, glória seja o nome do nosso Deus, meus queridos irmãos, nesta noite, você não está sozinho, o Senhor está aqui neste lugar, o nosso Deus se faz presente aqui neste lugar, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus que faz milagre, é um Deus que transforma, aleluia, um velho homem para uma nova criatura, esse Deus que eu sirvo, ele é tremendo, esse Deus que eu sirvo, ele é poderoso, esse Deus que eu sirvo, ele faz milagre nesta noite, aleluia, aonde o homem não pode tocar, ele toca, aonde o homem não pode entrar, ele entra nesta noite, aleluia, nesta noite, minhas irmãs, você veio aqui nesta noite não para fazer a vontade do homem, você veio aqui nesta noite para fazer a vontade do Pai, e quem faz a vontade do Pai
Pai não anda de qualquer maneira, não anda de qualquer jeito, tem que fazer a vontade do Pai. Louvado seja Deus nesta noite, glória seja o nome do nosso Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Meus queridos irmãos, nesta noite, o nosso Deus se faz presente aqui neste lugar, glória a Jesus, aleluia. Quando Jesus estava ali, glória, no monte, orando 40 dias, 40 noites com Moisés, aleluia, Moisés desce com a tábua da lei, aleluia, glória do 10º mandamento. Nesta noite, meus irmãos, nesta noite, eu quero dizer nesta noite que Deus se faz presente aqui neste lugar, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós, e Deus se faz presente aqui neste lugar, glória a Deus, aleluia, meus queridos irmãos. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que está no Filho de Deus, e da mesma maneira também o Espírito ajuda a nossa fraqueza. Quando nós estamos fracos, Ele nos ajuda, quando estamos pequenininhos, Ele levanta, glória a Deus. E nesta noite, Deus quer te fortalecer nesta noite. O que você precisa nesta noite, conta para Jesus nesta noite, glória a Deus, conta para Ele, que Ele é médico dos médicos, está aqui para curar, Ele está aqui, glória a Deus, aleluia, para dar o que você precisa nesta noite. É somente confiar, depositar no Senhor a tua confiança, porque os que confiam no Senhor serão como um Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor renovarão a sua força, subirão como asa, como a águia, voarão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Os que confiam no Senhor, coloca a tua fé em ação, coloca a tua fé em ação. O que faz o homem desistir é o medo. O medo, aleluia, faz você desistir, aleluia, glória a Deus. O medo faz você desistir, mas se você colocar a tua fé em ação, nesta noite você vai vencer o medo, em nome de Jesus. Porque o medo, irmão, faz o homem voltar para trás, mas nesta noite, coloca a tua fé em ação nesta noite, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não se vê. É a fé. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, glória a Deus. Bem-aventurado são aqueles que lavam a tua vestidura no sangue do Cordeiro e tenha direito de entrar pelas portas em Jerusalém. O caminho é estreito, aleluia, é provado o caminho é estreito. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse: eu sou o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com a virgem. Nesta noite, meus irmãos, qual é o caminho que você está andando? Qual é o caminho que você está andando? Deus está observando por onde você está andando. Deus está vendo, glória a Deus, aleluia. Eu não posso te ver, mas Deus está te vendo. Louvado Deus. Deus conhece o teu andar, Deus conhece o teu agir, Deus conhece o teu falar, Deus conhece o teu vestir. Deus te conhece, meus irmãos. Não adianta se esconder diante da presença de Deus. Aleluia. Antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? É o Senhor que faz, o Senhor que tem nesta noite. Não adianta se esconder diante de Deus. Não adianta se esconder debaixo de uma nuvem, debaixo de uma árvore. Glória a Deus, Deus está te vendo. Glória a Jesus nesta noite. Glória a Deus, porque os olhos dele é como chama de fogo. Os olhos dele é como chama de fogo. Glória a Deus nesta noite, glória a Jesus. Meus irmãos, nesta noite, aleluia, o Deus que eu sirvo está aqui nesta noite, glória a Deus, aleluia. Nesta noite, pede o que queres nesta noite, que Deus vai te dar nesta noite. Louvado seja Deus, aleluia. O que você está pedindo? Pedi, pedida se vos dá. Se bater, a porta se abrirá. Glória a Deus. O que você está buscando? Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter do seu mau caminho, então lá do céu ouvirei o seu clamor. O que você está pedindo nesta noite? Aleluia. Perseverar na oração e velando dela com ação de graça. Glória a Deus, está dando de graça para você orar. Você tem que orar, orar sem cessar, buscar sem cessar, pedir ao Senhor sem cessar. Glória a Deus. O que você está pedindo nessa noite? Glória a Jesus. Pedir, tem que pedir. Glória a Deus. Pedir, dá-se-vos-á. Buscar, encontrará. Aleluia. Pedir, vai receber. Buscar, vai encontrar. E bater, a porta vai se abrir para a tua vida hoje. Glória a Deus. Você que está desempregado, você que está desempregado nesta noite, aleluia, peça ao Senhor que Ele vai abrir uma porta para você trabalhar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus nesta noite. Jesus disse:
Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus é manso e humilde de coração. Glória a Deus. Nesta noite, meus irmãos, não se esqueça que a palavra tem que estar na tua mente, na tua boca e no teu coração. Tem que meditar na palavra do nosso Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Tem que ser aprovado no fogo. Glória a Deus, a aliança é aprovada no fogo. O crente também tem que ser aprovado no fogo. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Porque se for aprovado na palha, o fogo vem e queima a palha. Aleluia, glória a Deus. Mas se for aprovado no fogo, o fogo vem, passa por meio do fogo e não queima, porque ele é ouro. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Nós temos que ser aprovado como obreiro. Nós temos que ser provado, glória a Deus. Apresenta a Deus como obreiro aprovado, que não tenha vergonha de pregar o evangelho, não tenha vergonha de orar no meio dos enfermos, não tenha vergonha de sair por aí pregando a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Você que ouviu esta palavra, glória a Deus, e tocou no teu coração, não deixe por dia da manhã. Venha hoje aceitar Jesus, entrega a tua vida para Jesus. Amanhã pode ser tarde demais, amanhã, aleluia, não pertence a gente, mas hoje pertence a você nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Nesta noite Jesus está aqui, glória a Deus, neste lugar, glória a Jesus, aleluia. Pede o que eu quero nesta noite, glória a Deus. A minha mãe, ela foi curada aleluia, no rim, uma pedra estava no rim da minha mãe, glória a Deus. Ela foi para se operar, e quando chegou lá, que tiraram a chapa, glória a Deus, não acusou nada. Glória a Deus, tinha curado a minha mãe. Glória a Deus. Se você tem alguma enfermidade, a enfermidade não é sua, glória a Deus, aleluia, mas nesta noite Deus pode curar a tua alma. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Que Deus venha nos abençoar, nos fortalecer nesta noite. Guarda esta palavra no teu coração, minha irmã. Aleluia. Não se esqueça, glória a Deus, que o Deus que você serve, glória a Deus, está na tua presença nesta noite, glória a Deus. O Deus que você serve, irmã, aleluia, está aqui nesta noite para dar o que você precisa nesta noite, glória a Deus. Aleluia, que Deus venha abençoar cada um de nós nesta noite, glória a Jesus, aleluia. Nesta noite, glória a Deus, esta palavra foi pregada, anunciada, glória a Jesus, nesta noite, glória a Deus. Nós devemos buscar ao Senhor, pedir ao Senhor, aleluia, para que o Senhor possa fazer uma mudança, aleluia, glória a Deus, fazer uma mudança diferente, glória a Deus, aleluia, ser mais crente, glória a Deus, orar mais, buscar mais, pedir mais, aleluia. Nós temos que fazer tudo isso, irmão, aleluia, glória a Deus, na vinda, que o Senhor voltar, encontre você orando e vigiando, glória a Deus. Que Deus vai abençoar esta igreja, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Glória seja o nome do nosso Deus. E palma para Jesus nesta noite. Glória a Deus, que Ele merece toda a glória, Ele merece todo o louvor. Ele merece, irmão, nesta noite. Que Deus venha renovar nossas forças, que o Senhor venha renovar a nossa saúde, aleluia. Que Deus venha multiplicar nossa fé, aleluia. Nesta noite, que Deus venha abençoar cada um. Dá uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo. Glória seja o nome do nosso